E deu a lógica no Independência, rapaziada. Vasco 1, América Mineiro 0. Gol Salvador de Jair aos 45 do segundo tempo. Um gol espírita, um gol no bambo, gol do chuveirinho. Mas é o gol dos 3 pontos, é o gol valioso. É o gol que tira o Vasco da zona do rebaixamento. Vasco que começou a rodada na 18ª colocação, mas se vencesse justamente nessa rodada atrasada, o Vasco saltaria 3 casas. Passaria do Santos, passaria o Bahia e também o Goiás. E foi isso que aconteceu. Vasco chegou a 26 pontos conquistados, chegou a 7 vitórias, tem uma vitória a mais do que Goiás, Bahia, Santos e 3 vitórias a mais do que o já rebaixado América Mineiro e também já rebaixado Coritiba, que tem 14 pontos. E assim, gente, o Bahia que passou 90% do campeonato fora da zona do rebaixamento, entrou de novo. Em raríssimos momentos o Bahia esteve na zona, agora voltou na zona com méritos. O Bahia não merecia estar fora da zona do rebaixamento. O Bahia merecia estar lá dentro da zona, porque o Bahia apresenta o futebol fraco e conta com muita sorte durante todo o campeonato. Eu bato muito nessa tecla. O Bahia ele tem 25 pontos, mas se você for ver o que o Bahia jogou para conquistar esses pontos, você fala, esse time não merecia estar com 25 pontos. Esse time merecia ter 23, 22, 21 pontos. Porque o Bahia teve vários jogos de sorte. E quando eu falo isso, tem torcedores que se incomodam com isso. Não, meu amigo, não é inveja do Grupo City, não é que eu estou querendo fazer uma análise parcial e tendenciosa, que eu quero que o Bahia caia. Não, não é isso. É a realidade dos fatos. O Bahia conquistou vários pontos na base da sorte. Mais uma vez, queria comparar Vasco e Coritiba com Bahia e Coritiba. Bahia e Coritiba. O Bahia ganhou com as entregadas de paçoca de Luan Poli. 3 gols entregues por Luan Poli. O Vasco goleou o Coritiba por 5-1 com jogadas construídas. Todos os gols, jogadas trabalhadas. Cruzamento na área, Vedita, pum, chuva de cabeça. Então, é um outro cenário. É um futebol do Vasco que apresenta nos últimos 10 jogos. É um futebol de G10 ali, um pouquinho para cima ali. É um futebol de G10. A campanha do Vasco no retorno, o Vasco é o vice-líder do campeonato. E quando o Vasco pega um América Mineiro no Independência, você pensa, peraí, o Vasco ele vem de uma goleada contra o Coritiba, que humilhou o Coritiba, colocou o Coritiba na roda, 5-1 fora o baile. O Vasco que meteu 4-2 no Fluminense, 9 gols nos últimos 2 jogos, com um futebol consistente, de boa pegada na marcação, boa transição, boas jogadas criadas, trabalhadas, com muita jogada de profundidade pelas pontas, com o Rossi jogando muita bola, com o Peck quando entra também jogando muita bola, Vedita decidindo, Paulinho Paula bem no jogo, pá, pegando já rebaixado o América Mineiro, pô, e o Vasco que venceu do Grêmio, pum, venceu do Atlético Mineiro, empatou com o Bragantino, você pensa, o Vasco vai vencer hoje tranquilamente por uns 2-0 sem muito sufoco, vai conseguir fazer um bom jogo. O América Mineiro já está rebaixado e ainda tinha um bônus para o Vasco vencer o jogo com maior tranquilidade. Torcedor, mesmo o jogo sendo fora de casa, metade do Independência, torcida do Vasco. Metade do Independência foi disponibilizado para a torcida do Vasco. E aí, meu irmão, você nem tem uma pressão contra você não está jogando contra uma torcida, você está jogando a favor, mesmo fora de casa. Tinha torcedor do América? Tinha, mas a maioria era torcedores do Vasco. E naturalmente cantando mais forte, como sempre a torcida do Vasco faz e fez e vai fazer, né? E aí é o seguinte, você pensa, agora é fácil hoje. Hoje é 2-0 fácil com autoridade contra a América. Não. O Vasco fez um péssimo primeiro tempo. Talvez foi o pior primeiro tempo do Vasco nos últimos 10, 11 jogos. Desde a era do Ramonismo aí, acho que foi o pior primeiro tempo do Vasco, velho. O Vasco não finalizou uma bola na barra. E não é que não finalizou só uma bola na barra, é que o Vasco não finalizou em todo o primeiro tempo. Foi um massacre, foi um vareio de bola que o América Mineiro deu no Vasco. Foram 14 finalizações do América contra nenhuma finalização do Vasco. 7 finalizações na barra contra nenhuma finalização do Vasco. 14-0 em finalizações. O Vasco tinha até mais posse, né, 58%, mas quem tinha o controle do jogo era o América Mineiro. Era um time que estava marcando com muita tranquilidade, neutralizando todas as jogadas do Vasco com muita facilidade e sempre que espetava ali na transição, chegava com muito perigo. Não é à toa que foram 7 finalizações na barra e Léo Jardim teve que fazer umas 3, 4 defesações no primeiro tempo. Se não fosse Léo Jardim, o Vasco perderia o primeiro tempo por uns 2-0 pelo menos.
Então, foi o primeiro tempo que o Vasco deu sorte, viu? Deu sorte, meus amigos, porque o Vasco não jogou absolutamente nada. Só que tem um grande detalhe no primeiro tempo que mudou todo o roteiro da partida no segundo. E que foi o fator fundamental para o Vasco vencer o jogo. Expulsão de Maidana aos 50 do primeiro tempo. Expulsão infantil, ó, aqui, ó, aos 50 do segundo tempo. Expulsão infantil de Maidana, que ele vai por cima, no rosto de Vedita, e por baixo. O VAR chamou o árbitro foi lá e assinalou de forma correta a expulsão de Iago Maidana, expulsão infantil. E aí, naturalmente, você estava vendo um 14-0 em finalizações para o América. Segundo tempo, você pensa, sem Maidana, com um homem a menos, com um zagueiro a menos no jogo, o Vasco vai mandar no jogo, vai ter um controle maior da posse, vai finalizar mais bolas em gols e vai vencer o jogo. E foi isso que aconteceu. Porém, não foi um grande jogo, tá? O Vasco, se a gente pegar aqui a estatística, ó, de modo geral, o Vasco ele teve no segundo tempo, vamos pegar aqui só o segundo tempo, 15-4 em finalizações. Só que aqui esse é o grande detalhe. 3 finalizações na Barra contra apenas uma finalização do América na Barra. Como vocês estão vendo, apesar do Vasco finalizar muito, a maioria desses chutes foram finalizações bloqueadas de fora da grande área e finalizações para fora, sem muito perigo. Então, mesmo o Vasco com um homem a mais, não conseguiu criar tantas situações assim de gols como poderia, porque tinha um homem a mais, tem mais time, joga mais bola, estava numa boa sequência, com o apoio da torcida, o Vasco não conseguiu, mesmo com um homem a mais, fazer um grande jogo, não. O Vasco teve mais volume, criou mais e pressionou mais, naturalmente mais posse de bola e muito chuveirinho, viu? Muito chuveirinho na área, era cruzamento para Vedita, cruzamento para Vedita, cruzamento para Vedita, cruzamento para Sebastião, que entrou também o outro centroavante do Vasco. E aí começou a surgir uma outra criação de jogada, com chuveirinho na área, e Vedita cabeceando bolas para fora, bola raspando a trave, bola na trave, e o Sebastião também ali tentando finalizar a bola no que dava, no meio que no bumba meu boi mesmo. O Vasco, mesmo com a mais, não fez um grande segundo tempo não, tá, gente? É bom deixar claro isso. E aí, tem o homem da partida, Jair. Foi o gol salvador. E Jair que entrou no segundo tempo, pessimamente mal, tá? Jair entrou mal no jogo, errando passe para Carvalho. Não é à toa que a torcida do Vasco, com 35, 40 do segundo tempo, quando já errou um passe ridículo para fora, a torcida começou a vaiar. Começou a vaiar, Jair. Porque, de fato, ele entrou na partida muito mal. Só que é aquilo, né? De vilão a herói em minutos. Cruzamento ali aos 45 do segundo tempo, cruzamento de Paulinho Paula e Jair meio que de, sei lá, qual é o nome daquele movimento? Eu nem sei qual é, mas foi meio que um mini calcanhar, sei lá o que é aquilo, a bola desvia nele, passa por cima do goleiro e o Vasco vence de 1-0, e era isso que importava no final das contas, era a vitória de fato, e tirar o Vasco ali da zona do rebaixamento, e foi isso que aconteceu. Vasco está fora da zona do rebaixamento depois de 17 rodadas, tem aquele alívio, respirando tranquilamente, nem tanto, né? Mas está respirando fora do Z4. E o Bahia que tem 25 pontos, entrou na zona de forma merecida, tá? Vou trazer aqui agora para vocês o aproveitamento e a projeção. O Bahia que tem 34% de aproveitamento, projetando 114. A projeção hoje para ficar na Série A é de 39 pontos aproximadamente, tá? Essa era a minha projeção às 3 rodadas atrás. Óbvio que pode aumentar para 40, 41, 42, sei lá, mas também pode ficar na mesma ou diminuir um pontinho ou dois, mas vai ficar por ali, entre 37, 39 ou até subir um pouquinho ali para 41, mas me surpreenderia se passar de 40, tá? Acho que 40 é mais do que suficiente para ficar na Série A. E projetando aí a próxima rodada, o Flamengo vai pegar o Bahia vai pegar uma tromba desse tamanho no Maracanã, o Vasco vai pegar o Santos, confronto direto. Vamos ver o que é que o Vasco vai arrumar aí lá na Vila Belmiro. Confronto direto. O Vasco tem que, no mínimo, empatar na pior das hipóteses. O América Mineiro já está rebaixado, tá, gente? Eu não vou nem projetar nada porque já caiu 17 pontos. Esquece. Restam 14 jogos. O América não vai me dar mais reação, não. E para qualquer torcedor do América que acreditava em alguma reação, hoje essa reação vai ficar só na imaginação mesmo, porque já era, a gente esquece. O Coritiba vai perder mais uma para o Atlético Paranaense no Couto Pereira, provavelmente. E aqui é que tá o detalhe, né? O Vasco ele tem a possibilidade de desgarrar, viu? Porque o Botafogo pega o Goiás. O Goiás tende a perder o jogo. O Bahia tende a perder para o Flamengo. E aí o Vasco pega o Santos.
Se o Vasco ganhar, vai a 29. Pode abrir 4 pontos para o 17º, que é o Bahia, por exemplo. Se o Vasco perder, aí também pode voltar para a zona, né? Porque aí é confronto direto, o Santos vai passar o Vasco, vai a 27. Enfim, vai ser um duelo bom, tá? Duelo bom, jogo bom de se assistir, confronto direto, que vai decidir muita coisa aí, viu? Esse confronto aqui, se o Santos perder, porque se o Vasco vence do Santos, praticamente já pode ultrapassar aqui até o próprio São Paulo e talvez até o Internacional e talvez até o Cruzeiro. Bizarro, né? Mas o Vasco já tá nessa, nessa margem aí de já poder ultrapassar as equipes, até porque o Vasco já tem 7 vitórias, vencendo vai a 8 vitórias, pode chegar até ultrapassar o Cuiabá. Veja só, num cenário maluco, o Vasco pode saltar de 15º para 11º. Bizarro, né? Eu sei que esse não é um cenário que vai acontecer isso, não tô falando que vai acontecer isso, tô falando que pode acontecer isso, né? Então é isso, gente. O Vasco merece ter saído sim da zona do rebaixamento, porque joga mais bola do que todos do G10 para baixo. G10 para baixo. O Vasco joga mais bola do que todos e tá vencendo seus jogos, né? Tá me dando reação, tá me dando sequência de vitórias. E com esse elenco aí, com a bola que vem jogando, não hoje, mas nos últimos jogos, o Vasco não vai cair, não. Já falo para vocês, faz o quê? Um mês e meio por volta disso, né? Enfim, aguardar. Parabéns ao Vasco pela vitória. Bahia, ó, abrir olho. Jogar mais bola, viu? Jogar mais bola. Aguardar. Tamo junto, gente. Abraço aí pra todo mundo. Valeu.